Durante a Segunda Guerra Púnica, os romanos eram acostumados a perderem milhares de soldados em apenas uma única batalha, como por exemplo em Canas, onde mais de 45.000 romanos perderam a vida, e outros 10.000 foram capturados. No entanto, Roma não se rendeu após essa terrível derrota, e logo as legiões romanas estariam às portas da própria Cartago. No entanto, no início do Império Romano, durante o massacre da floresta de Teutoburgo, os romanos perderam 3 legiões, que tinham de 16 a 20.000 homens, muito menos que em Canas. No entanto, essa derrota marcou o início do fim da expansão romana em territórios estrangeiros. Por que essa derrota chocou tanto Roma? Será que foi tão desastrosa e perigosa quanto dizem? A perda do exército de Varo contra Armínio e seus aliados na Batalha da Floresta de Teutoburgo foi um golpe psicológico significativo, que abalou muito os romanos, mas de forma alguma ameaçou Roma de forma significativa. Basicamente, as guerras romano-germânicas continuaram depois dessa derrota em 9 d.C. De acordo com o historiador romano Suetônio, em Vidas dos 12 Césares, Augusto ficou tão abalado com a destruição de 3 de suas legiões, que ficou batendo a cabeça contra as paredes de seu palácio, gritando repetidamente: Quintili vari, legiones rede. Quintilio varo, devolva minhas legiões. Mas, isso foi mais um golpe psicológico do que um golpe real. Tibério imediatamente assumiu o controle efetivo e se preparou para a continuação da guerra. A Legio II Augusta, 20 Valéria Victrix, e 13 Gêmea, foram enviados ao Reno para substituir as legiões perdidas. A verdadeira lição para os romanos de sua derrota foi que os alemães estavam longe de serem conquistados, e precisariam de um esforço muito maior e mais sustentado se quisessem ser conquistados e incorporados ao Império Romano em expansão. Mas nenhum general ou político romano ambicioso, ou escritor antigo de quem tenhamos conhecimento, duvidou que Roma acabaria por conquistar os alemães e incorporar a Germânia. Augusto teve em seus últimos anos entre 9 d.C. e sua morte em 14 d.C., não queria gastar seu tempo e esforço conquistando as selvagens províncias alemãs. Eram principalmente vastas trilhas de florestas não cortadas com clareiras irregulares ocasionais onde os alemães podiam cultivar algumas colheitas. Os alemães viviam basicamente como as tribos nativas americanas encontradas pelos europeus na conquista da América do Norte nos séculos XVI a XIX. Isso explica o atraso entre 9 d.C. e a retomada das guerras romano-germânicas em 14 d.C. Em 16 d.C., o imperador Augusto estava morto, e Tibério foi proclamado imperador. Roma havia superado o período politicamente instável após a morte do imperador Augusto, e agora podia se concentrar em subjugar os alemães, vingar a derrota de Varo e a destruição das legiões. Em 14 d.C., Germânico Júlio César, naquela época o maior general de Roma, estava no comando dos exércitos romanos a oeste do Reno, e enviou 15.000 homens através do Reno para devastar os alemães em uma grande área. Os romanos massacraram todas as vilas que encontraram e saquearam todo o território. Germânico foi atacado enquanto recuava por alemães vingativos, mas os derrotou. Em 15 d.C., Germânico cruzou o Reno novamente e destruiu as tribos dos Catos e Marsos, no que só pode ser chamado de guerra de extermínio contra eles, queimando seus assentamentos e destruindo suas cidades e campos, capturando a esposa grávida de Armínio, então marchando de volta através do Reno. Em 16 d.C., Germânico enviou 1.000 navios pelo rio Eins, marchando para o leste com 3 grupos de exércitos, totalizando cerca de 55.000 homens. Isso é aproximadamente comparável à força que César comandou em muitas de suas batalhas com os gauleses e era grande o suficiente para lidar com os alemães, que se reuniram sob a liderança de Armínio para resistir à invasão romana. Os dois exércitos se encontraram na decisiva Batalha do Idistaviso, que Germânico tinha auxiliares gauleses e germânicos, juntamente com arqueiros a pé na vanguarda, seguidos por 4 legiões comandadas pelo próprio Germânico, mais 2 coortes pretorianas e mais cavalaria, seguidas por mais 4 legiões, mais auxiliares e mais tropas aliadas. Em uma luta amarga, Armínio fugiu da batalha derrotado, com suas forças derrotadas, mas ele jurou continuar lutando e os dois lados se encontraram na Batalha da Muralha de Angrivaria.
Armínio fugiu para salvar sua vida. Ele nunca mais enfrentou os romanos, e, alguns anos depois, foi assassinado por seus próprios nobres, que pensaram que ele estava se tornando muito arrogante. Germânico foi chamado de volta a Roma e recebeu um triunfo em 17 depois de Cristo, e ansiava por retornar à Germânia para completar a conquista. Mas Tibério recusou. Roma nunca se incomodaria em continuar as conquistas de Germânico e transformar a Alemanha em uma província romana. Os imperadores posteriores respeitariam a sabedoria de Augusto ao se recusar a expandir as fronteiras do império no ocidente além do Reno. Não porque Roma não pudesse realizar a tarefa, mas porque a Germânia era simplesmente muito primitiva e empobrecida para valer a pena o esforço e a despesa. Este não foi de forma alguma o fim das guerras romano-germânicas, mas se Tibério tivesse escolhido de forma diferente, ele poderia ter enviado Germânico de volta à Germânia para completar a conquista. Esta decisão teria marcado uma virada na conquista da Germânia. Como os gauleses antes da Batalha de Alésia, os alemães ainda não foram todos derrotados, mas estavam definitivamente perdendo a guerra, e, se Roma continuasse, a Germânia seria toda subjugada. A Batalha da Floresta de Teutoburgo provou que o processo para anexar a Germânia seria muito caro e desgastante, maior e mais complexo do que Varo havia pensado. Não há absolutamente nenhuma dúvida de que Tibério poderia ter ordenado a Germânico que continuasse sua conquista da Germânia. Alguns dizem que Tibério não quis devido à inveja, outros dizem que foi pela lógica de que não valia a pena gastar tanto por uma terra sem retorno. Germânico estava no processo de subjugar as tribos germânicas exatamente da mesma maneira que César havia subjugado os gauleses, atacando-os continuamente, desgastando-os, ocupando partes de seu país, realizando incursões brutais sem fim destinadas a destruir tudo, queimar todos os campos e colheitas, queimar aldeias e matar ou escravizar toda a população, forçando as mulheres e crianças a fugir para a floresta para escapar enquanto suas aldeias, cidades e colheitas eram saqueadas e queimadas até o fim. Tibério decidiu que não valia a pena gastar tanto, pois aquelas terras não tinham uma riqueza que fosse pagar os gastos, era melhor manter o Reno como a fronteira ideal, por ser mais fácil de defender. Ao contrário da Gália, a Germânia era coberta principalmente por pântanos e florestas que se estendiam por quilômetros em todas as direções. Não valia a pena conquistá-los. Muito trabalho, muita despesa. É interessante especular como seria a Alemanha hoje se Tibério tivesse decidido pagar o custo para completar a subjugação da Germânia. Como a França, a Alemanha hoje seria muito mais romanizada. Sua própria linguagem seria diferente. A história posterior do Império teria sido diferente. Eles estariam enfrentando tribos das estepes abertas do outro lado do Elba, onde hoje é a Polônia. E você, acha que essa derrota foi superestimada? Será que os romanos poderiam completar a conquista? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.